Ó, pessoal, esse aqui é o exercício, certo? Que a gente vai fazer. Um líquido viscoso ρ, um líquido viscoso de ρ e μ constantes, né? Se o ρ é constante, é um fluido incompressível. Se o μ é constante, é um fluido newtoniano, certo? Lembrando aí dos nossos conceitos. Cai por causa da gravidade entre duas placas separadas por uma distância 2h, como mostrado na figura. O escoamento é totalmente desenvolvido, com o único componente de velocidade W é igual a um W de x, né? Ou seja, essa componente de velocidade W, ela é apenas função de x. Não há gradiente de pressão aplicado, somente a gravidade. Resolva a equação de Navier-Stokes para o perfil de velocidade entre as placas. Então, o problema está sendo bem generoso, né? Tá dando bastante informação aqui que a gente precisa para a resolução do nosso problema. Qual que é a diferença desse problema para o que a gente vem fazendo, né? Aqui a placa está inclinada, né? Obviamente. Então, desculpa, a placa está na vertical. O sistema de coordenadas está no centro. Nesse caso aqui a gente não vai mudar para manter um padrão da resolução do problema, tá? Não existe gradiente de pressão, então o fluido aqui está escoando pela ação da gravidade apenas. A pressão não tá tomando, não tá surtindo nenhum efeito aqui para fazer esse movimento ser mais ser mais rápido ou algo desse tipo, né? Só tem o escoamento pela ação da gravidade. Quando os problemas eles tiverem gradiente de pressão, normalmente isso é dito no problema, tá? Para a gente considerar ou não esse gradiente. Normalmente nos escoamentos na, na horizontal tem. Em alguns casos não, mas normalmente tem. Pega aqui um slide em branco. Deixa eu só abrir aqui outro slide para a gente aproveitar as equações que a gente já fez. Vamos ver se não. Só lembrando, né? Isso aqui são é a equação de Navier-Stokes. Quando vocês estudaram, tem uma equação para cada direção do escoamento, para onde a gente tem escoamento. Uma equação utilizada quando a gente tem fluidos incompressíveis, né? Também foi visto isso com vocês, e fluidos newtonianos. Então, a gente vai poder utilizar ela aqui nesse nosso problema. Só que a gente não utiliza as três, né? A gente vai utilizar apenas uma, que é onde tá efetivamente o escoamento. Nesse caso, o problema já disse aí que o escoamento é na vertical, né? E que W é apenas uma função de x, ou seja, W, o componente de velocidade W, varia apenas com x. Então essas duas equações aqui, ó, a gente pode desprezar, já que o escoamento é na vertical, no eixo z. Então a gente não vai ter nada em x e nada em y. A gente vai utilizar apenas essa equação aqui do eixo z. Vamos trazer ela para cá. Nosso problema. Então vamos lá. Resolver a. Até aqui, pessoal. Entenderam por que a gente está usando essa equação e não as outras duas? Sim, Então, certo. Aí é o seguinte. Notem que o eixo Z, o eixo positivo do eixo Z está para baixo, certo? Isso aí é uma informação importante. O que acontece? É, a gente sabe que o componente de velocidade ele é apenas uma função de x e que só existe a função
o componente de velocidade W, certo? Então, tudo que tem U, ou seja, esse termo, e tudo que tem V, que é na direção de a componente de velocidade Y, né? Isso aqui pode ser anulado. Assim como, se W é apenas função de X, W também não vai variar no tempo, né? A componente de velocidade também não vai variar no tempo. E a gente também pode desprezar. A outra coisa, nós estamos com um escoamento no plano XZ, né? E que só existe escoamento na direção de Z. Então, tudo que tem Y e X, a gente também não vai levar em consideração. Ou seja, essa derivada aqui também não existe, porque a componente de velocidade W não varia. Desculpa, essa aqui que não existe. A componente de velocidade W não varia em Y. E essa aqui também, a componente de velocidade não varia em Z. Assim como esse outro termo aqui também é zero, porque dW, dz é zero. Existe W, mas del W, del Z é zero. A gente fica com tudo isso aqui anulado. Essa derivada aqui, essa derivada segunda, de segunda ordem aqui, vai existir, porque a velocidade, como o problema foi dito, ela varia em x. Então isso aqui vai existir. O restante vai ser anulado. Conseguiram compreender isso aqui? Professor, você pode repetir esse último termo da fórmula? Qual foi? Qual o último? O W, o que começa com W? Tá. Esse aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer tudo de novo aqui, para recapitular. O problema, ele disse que a componente de velocidade, ela é apenas uma função de x, certo? Então, só varia com x. W só varia com x. Se só varia com x, isso aqui é zero, porque é em relação a y. Isso aqui é zero, porque é em relação a z. Isso aqui é zero, porque é em relação a t. Aqui é zero, porque é em relação a y. E aqui é zero, porque é em relação a z. Esse aqui, ó, dw dx, existe. Só que uzinho é zero. Então isso aqui também é anulado por conta disso. Uzinho é zero por quê? Porque não existe componente de velocidade em x. Só existe componente de velocidade em z. Nosso escoamento aqui ele é completamente na vertical. Ele não tem nada escoando aqui, ó, na horizontal, que é o eixo x. Tá certo? Certo, obrigada. E a outra coisa é, não existe gradiente de pressão, né? Esse é o problema disso que não existe, gradiente de pressão. E aí chega no termo da gravidade. A gente vai considerar essa componente da gravidade, pessoal, nesse caso, sabendo que o eixo Z está na vertical. Sim. A gente tem que considerar, né? Porque lembrando que aqui é a componente do vetor gravidade. Nesse caso aqui, nosso eixo Z está orientado justamente na vertical, que é onde atua a gravidade, né? A gente sabe que a gravidade ela atua dessa forma aqui, na vertical para baixo, né? O vetor gravidade, propriamente dito. Então, a componente GZ, que é a componente da gravidade, do vetor gravidade, vai ser exatamente o G, né? Então, isso aqui vai existir. Consequentemente, nossa equação se resume ao seguinte, ó. A derivada segunda vai continuar. Notem que o eixo Z está positivo para baixo, então GZ continua sendo o próprio G. A gente pode substituir aqui. Então fica dessa forma aqui. Aqui a gente tem que fazer a substituição, tá, pessoal? Para deixar em função do próprio vetor. Notem o seguinte, se o eixo Z, esse eixo que está aqui, estivesse orientado para cima, no sentido positivo, aí GZ
seria menos G, porque a gravidade estaria no sentido negativo. Nesse caso, está coincidente o sentido positivo de G e o sentido com o sentido da gravidade. A gravidade está atuando no sentido positivo do próprio eixo. Então, a componente também é positiva, tá certo? E aqui, dando continuidade, a nossa expressão fica se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, podem falar, tá, pessoal? Aqui a gente fica dessa forma a nossa expressão. E a nossa equação, que estava uma equação diferencial enorme, a gente conseguiu reduzir aqui para apenas basicamente dois termos. E a partir daqui, o que é que a gente faz? A gente vai integrar o que a gente quer, o perfil de velocidade. Quando a gente olha para essa derivada, a gente tem a derivada segunda e que aparece o nosso W. Então, para a gente chegar até o W, a gente basicamente integra duas vezes, né? Faz o processo inverso aqui, para a gente encontrar essa primitiva, essa derivada. Então, vindo para cá, ó, integrando a gente vai integrar basicamente os dois lados da equação, tá, pessoal? Isso aqui vira um dw dx, e aqui tudo isso é constante, sai da integral, fica apenas ρg mi vezes x mais a constante 1. Tudo bem? Conseguiram compreender isso aqui? A gente integrou os dois lados da equação em função de x, tá? Vem para cá. Isso aqui vira o próprio w, que é a nossa função que a gente quer. Nossa função propriamente dita. E, dando continuidade, aqui já fica ρgx ao quadrado sobre 2.000 mais C1x, lembrando que a gente está tratando de uma integral indefinida, né? Então tem que levar em consideração as constantes. E o nosso perfil de velocidade fica dessa forma aqui. Até aqui, pessoal, conseguiram compreender conseguiram compreender? Ou tem alguma dúvida? Não, tranquilo, então. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente trabalha, né, com as equações de Navier-Stokes, a gente vai resolver. No final de tudo, vocês vão se deparar basicamente com uma equação, né, do perfil de velocidade, uma forma genérica dela, para o caso em questão que vocês estão estudando, e vão aparecer duas constantes de integração, porque a gente integrou tudo duas vezes, né? E quando a gente integra, a gente sabe, né, quando faz uma integral indefinida, vai aparecer uma constante, que a gente não sabe quanto é. Só que aqui a gente precisa encontrar quanto que vale essas constantes, para que a gente possa, né, ter uma forma desenvolvida desse perfil de velocidade. E o que acontece? Para encontrar essas constantes aqui, a gente vai fazer as condições de contorno, né, que a gente já conversou sobre isso, e a gente já fez algo parecido com isso.
nas nossas questões. Então, vamos dar continuidade. Aproveitar. Deixar essa equação aqui. Que condições de contorno, pessoal, a gente pode utilizar para resolver? Lembrando que a condição de contorno é o quê? A gente substituir um valor de x e obter um valor de w, que a gente conheça esses pontos. Como a gente tem duas constantes, a gente precisa de duas condições. E aí eu pergunto para vocês, se a gente substituir um valor de x, por exemplo, h sobre 3, ou seja, mais ou menos nesse ponto aqui, a gente sabe quanto é o w nesse ponto, para essa condição? Não. Não, então não é uma boa escolha para a gente fazer essa substituição, né? Agora, se a gente substituir x igual a menos h, a gente sabe quanto é a velocidade nesse ponto? 0. Velocidade zero, porque a placa está fixa, né? É uma placa que não tem, está parada. Então, quando a gente faz x se a gente fizer aqui, ó, fizer uma substituição de x igual a zero, vai implicar a velocidade igual a zero, porque a placa está parada. Desculpa, x igual a menos h. É o costume do sistema de coordenadas na base. Então, quando a gente faz essa substituição, aí a gente vai substituir esses dois valores, né, de 0 e menos h, nessa expressão aqui. Quando a gente faz isso, a gente vai obter o seguinte, ó. W é 0, x é menos h, aqui fica menos h, né? Vou colocar um menos aqui. Aqui, a gente não consegue chegar em nenhuma, não consegue ter nenhuma conclusão, né, sobre essas constantes. O que é que a gente pode fazer? Deixar uma constante em função da outra. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que C2 vale tudo isso daqui, só que positivo. Já que está tudo negativo. Esse termo aqui, menos h ao quadrado, é h ao quadrado. E aqui fica positivo. A gente pode dizer que C2 vale tudo isso daqui. Então, para a gente encontrar C2, a gente vai precisar encontrar C1. Eu vou deixar isso aqui, porque a gente vai precisar de espaço. Então, a segunda condição do contorno que a gente pode fazer. Conseguiram compreender isso aqui, pessoal, essa primeira parte? Tem como o senhor explicar de novo, Tony? Vamos lá. O que a gente fez? A gente substituiu o valor de x no ponto menos h, ou seja, nessa placa aqui, essa placa da esquerda, e lá nesse ponto a velocidade é zero, porque a placa está parada. Então, fazendo a substituição na nossa equação, w, que é a componente da velocidade, zero, ρg continua, né? X é menos h, é o ponto que a gente está analisando, sobre 2.000 menos C1h, fazendo a substituição de x por menos h. Aqui a gente não consegue encontrar nenhuma dessas constantes, né? Mas a gente pode deixar uma em função da outra. O que eu fiz foi isolar C2. Basicamente, C2 estava aqui, passei tudo isso para o outro lado da equação, para a gente deixar tudo isso em função do C2, que a gente vai ficar com um pequeno sistema linear aqui para resolver, certo? Isso aqui, pessoal, lembra que isso aqui é uma função, tá? Quando a gente faz isso, a gente está substituindo os pontos na função. Imagine aqui fosse y e aqui fosse o próprio x, né? E aí, quando a gente muda um valor de x da variável, a gente muda o valor de y. É basicamente isso que a gente está fazendo.
só que em pontos conhecidos. Um x conhecido e uma velocidade, nesse caso aqui, a velocidade conhecida. Da segunda condição do contorno, a gente vai ter algo semelhante. É porque essa outra placa aqui também está parada, só que esse ponto agora é H. Então a gente vai ficar, ó, com uma equação bem parecida. O zero continua, né? Só que aqui o menos é da equação, aqui é H, aqui é mais C1H, já que a gente está analisando na placa da direita, né? Que é positivo. Então isso aqui vai ficar C2, a gente pode dizer que é menos ρg. Aqui vai ficar mais, né? Porque tem um menos da equação. E aqui fica menos. Isolando o C2 de novo. Vocês concordam que quando a gente diz aqui, ó, que C2 é igual a ρgh ao quadrado sobre 2.000 menos C1H, e aqui a gente tem C2 igual a ρgh ao quadrado sobre 2.000 mais C1H, a gente pode igualar esses dois termos, né? Porque a gente tem uma igualdade aqui de C2. Então, igualando essas duas equações, já que a gente basicamente tá igualando isso aqui é igual a C2, que a gente concluiu aqui em cima, e isso aqui também é igual a C2, que a gente concluiu aqui embaixo. Então, daqui, ó, esses termos são iguais, concordam? Eles vão, eles vão se anular, né? Já que isso aqui é igual. E daqui a gente vai tirar o seguinte, ó. É igual a zero. Ou seja, disso aqui, H a gente não sabe que não é zero. Então, para essa equação, né, C1H mais C1H ser igual a zero, é porque C1 tem que ser zero. Aqui a gente encontra já uma das condições de contorno. Conseguiram compreender, pessoal? Sim. Alguém não entendeu esse passo aqui? O que a gente fez foi igualou C2 dessa equação com C2 dessa equação aqui. Aqui a gente tem dois termos comuns, né, em lados opostos da equação. Então eles se anulam. Aqui tem um positivo e um negativo. Quando um vai para o outro lado, eles vão ficar iguais, né? E aí, consequentemente, a gente deduz que C1 é igual a zero. Substituindo C1 em qualquer uma dessas equações que a gente tem aqui em cima, a gente vai obter que C2, C1 for igual a zero, automaticamente C2 é igual a ρgh sobre 2.000. Aqui a gente encontra a segunda condição de contorno. Fazendo a substituição das duas condições na nossa equação principal, vai ter o seguinte. Já substituindo os valores da constante, C1 a gente viu que é zero, então isso aqui anula, não precisa escrever, e C2 é tudo isso daqui. Então, podemos substituir, consequentemente, simplificar, né? Tudo bem, pessoal?
Beleza, beleza. Professor, não entendi não isso aí, quando você fez a substituição. Tá, vamos lá. Só recapitulando. A gente tinha encontrado, fez as condições de contorno, x igual a menos h, w igual a h, x igual a h e w igual a zero. Desculpa, w aqui também igual a h. E a gente substitui na nossa equação primitiva aqui, né, que a gente encontrou. Então a gente ficou com zero igual a menos ρg, o menos é da fórmula, né? Menos h ao quadrado sobre 2.000, menos C1H mais C2. Com isso aqui a gente deduz que C2 vale ρg ao quadrado sobre 2.000 mais C1H. Na segunda condição do contorno, a gente encontrou que C2 é ρgh ao quadrado sobre 2.000 menos C1H. Então, aqui a gente fez basicamente uma igualdade de C2, fazendo C2 é igual a C2, né? Então, esse termo aqui é igual a esse. E foi de onde a gente concluiu que o C1 é zero. Se o C1 é zero, a gente volta para essa equação, qualquer uma dessas duas equações aqui, que C2 está em função de C1, e encontra que C2 vale ρgh ao quadrado sobre 2.000. Ao fazer isso, a gente já encontrou as constantes, constante C1 e constante C2, volta para essa equação principal aqui. C1 é zero, então esse termo se anula, e substitui o valor de C2, o ρgh ao quadrado sobre 2.000. Entendi, agora deu certo. Obrigado. Professor, essa simplificação da função é assim mesmo? Me explica aí como é que o senhor fez, porque quando você vai multiplicar o ρgh sobre 2.000 pelo x, vai ficar o Ah, não, ρgh. perdão, é verdade, tá errado. Aqui é ρgh sobre 2.000, e aqui é h ao quadrado, x ao quadrado. Tava errado mesmo. A simplificação correta é essa daqui. Tudo bem, pessoal? Conseguiu entender agora? Sim. E aí, pessoal, como é que a gente sabe que essa equação está correta? Que a gente encontrou? Tem alguma forma de saber? Deixa em ideia. Se eu derivar ela 2 vezes? Seria uma das formas, né? A outra é a gente fazer substituição do x. Então, por exemplo, se a gente substituir x por h, a gente vai ficar com h ao quadrado menos h ao quadrado. Isso aqui é zero. Consequentemente, tudo isso vai ser zero. Concordam? Sim. Então, quando a gente fizer a substituição de x igual a h, isso aqui vai dar zero, bate com o que a gente fez aqui, ó. X igual a h, w igual a zero. A outra coisa, x igual a menos h. Menos h ao quadrado é h ao quadrado, né? A gente continua com h ao quadrado menos h ao quadrado. Consequentemente, o w é zero. Então, bate com o que a gente tinha feito anteriormente. Tá certo? Então, a gente pode ter ideia de que essa equação que a gente encontrou, ela está correta. Pessoal, o problema não está pedindo, mas eu vou fazer para a gente ficar com mais informações a respeito dessas equações de Navier-Stokes, tá? Vou deixar só a equação simplificada aqui. Que é essa daqui. Então é o seguinte, aqui a gente tem um perfil de velocidade, né? Com esse perfil de velocidade a gente consegue encontrar muitas informações a respeito do escoamento, né? Uma delas, se fosse pedido tensão de cisalhamento, a gente poderia encontrar, já que a gente tem viscosidade e tem basicamente, vai fazer basicamente a taxa de deformação desse perfil. A gente consegue encontrar vazão, velocidade máxima, velocidade média, tudo isso a gente consegue encontrar a partir do perfil de velocidade. Então, eu vou fazer com vocês aqui, por exemplo, para a gente calcular a vazão por unidade de comprimento, né? Que é aquela vazão, aquele nosso Qzinho que a gente fez na aula passada. Então, recapitulando, ó, a gente sabe que vazão, a gente aprendeu no início da segunda unidade, né? Que vazão Q ela é dada pela integral de V dA.
onde aqui a gente tem dois vetores. Nesse nosso caso aqui, a gente vai analisar justamente, ó, fazendo a substituição desses vetores, a gente fica com V é W, e o dA vale B, que é a largura constante, vezes x. A gente não sabe quanto é a largura, então e se ela é constante, ela pode sair aqui da integral, né? B é a integral de W dx. Consequentemente, se a gente quer vazão por unidade de comprimento, a gente vai pegar esse B e passar dividindo aqui para o outro lado da equação. E a gente fica com o que a gente já tinha feito na aula anterior. O Qzão dividido por B, que é a vazão por unidade de comprimento. Eu disse que a gente considera isso aí igual a um Qzinho, né? Que no final das contas vai ser igual a W, a integral de W dx. Nesse caso aqui, W porque é a nossa componente de velocidade, né? X, que é o que está variando. E assim a gente consegue encontrar o perfil de velocidade. Desculpa, a vazão por unidade de comprimento. Sempre que falar na vazão por unidade de comprimento, pessoal, está relacionado a esse Qzinho aqui, tá? Vocês podem pegar direto a integral do perfil de velocidade que vocês encontraram, vezes, né, o diferencial do problema. Nesse caso aqui é W e dx, mas no caso lá das placas horizontais, no plano XY, a gente fica com U vezes dy, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Só que aqui a gente vai calcular, né, para esse problema, a gente vai ter uma integral definida, né? Porque agora a gente tem os limites de integração, que vai de menos h até h. Nosso W é toda essa expressão aqui. Vezes dx. Até aqui, alguma dúvida? Ó, peguei alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Aqui a gente só fez a separação, né, das integrais, para ficar mais simples a nossa solução. E a gente vai ter o seguinte. Essas integrais aqui, ó. Esse termo todo nessa primeira integral, isso aqui é constante, tudo isso é constante, né? Não varia, a gente vai ficar basicamente com a integral de dx. Quanto é a integral de dx? A integral de dx, pessoal? Nessa primeira integral aqui, o próprio x, né? Integral, resolvemos. E aqui menos, da mesma forma, ó, hoje é constante. E a integral de x ao quadrado?
X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Resolvendo tudo isso, a gente vai ficar com ρg vezes h h, fazendo bem pausado aqui para a gente não ter problema. Que o restante é só basicamente matemática, né? Aqui a gente vai ficar com ρg sobre 2,5 h mais h, né? Então dá 2h, consequentemente vai cortar esse 2 aqui. Menos, aí h ao cubo mais h ao cubo, né? Aqui, com esse menos aqui. H ao cubo mais h ao cubo dá 2h ao cubo sobre 3, né? Consequentemente, aqui some esse 2, vai aparecer um 3. Fica aqui. Professor, Cálculo. Oi. nesse primeiro termo não tinha o h ao quadrado, não? Depois h ao quadrado, aí... Ah, é verdade. Então aqui fica h ao cubo. Verdade. Obrigado. E aqui ó, a gente simplifica mais uma vez. Nossa vazão, né, por unidade de comprimento é igual a 2 ρgh ao cubo sobre 3. Nosso o Qzinho. Chegamos aqui na resposta final. Conseguiram compreender, pessoal? Alguém não entendeu, pessoal? Professor, no caso seria sobre 3.000, né? É verdade, 3.000. Obrigado. Sempre esqueci de alguma coisa. Prova era desse, quando eu fazia a prova era desse jeito. Errava essas. Isso daqui. Então pronto, isso aqui é o perfil de velocidade, né? O perfil de velocidade não, desculpa. A vazão por unidade de comprimento. 2 ρgh ao cubo sobre 3.000. Só que se a gente tivesse interessado, por exemplo, em calcular a velocidade máxima, a gente precisa primeiro saber o ponto onde a velocidade é máxima. Concordam? Concordam, pessoal?
Sim. Para a gente saber o ponto onde a velocidade é máxima, quando a gente quer encontrar o valor máximo de uma função, o que é que normalmente a gente faz? Hein, pessoal? Uma das formas da gente encontrar o valor máximo da função. Usando o hessiano? Usando o quê? O hessiano. Hessiano? Calculando a segunda derivada. É uma das formas, né? Só que a gente aprendeu também lá em cálculo 1, quando a gente quer encontrar uma derivada, o máximo de uma função, a gente calcula a derivada da função igual a zero, concordam? Certo. Quando a gente faz isso, no fundo, a gente está analisando aqui, ó, a taxa, cadê? A nossa taxa de deformação, que é essa equação aqui, ó. A gente falar, pessoal, que a taxa de deformação aqui do fluido, né, é igual a zero, basicamente a gente tá dizendo que não existe efeito viscoso lá, que é justamente a condição de velocidade máxima, né? Não ter efeito viscoso. Para não ter efeito viscoso, não é que a viscosidade seja zero, mas a taxa de deformação, para que não haja tensão de cisalhamento, é igual a zero. Lembrando, né, que tensão de cisalhamento, vou escrever aqui a equação da tensão de cisalhamento rapidamente. É a nossa fórmula da tensão de cisalhamento, né, que a gente viu lá na primeira unidade. Quando a gente quer velocidade máxima, isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Para isso aqui ser igual a zero, o μ não pode ser zero, porque o μ é constante, né? Isso aqui é uma propriedade do fluido. Então, nosso dw dx, que é a taxa de deformação, deve ser igual a zero. E aí, para a gente saber justamente o ponto onde a velocidade é máxima, a gente vai pegar a taxa de deformação, ou seja, derivar a nossa função e igualar a zero. A gente já fez isso, né? A gente já tem aqui a equação da taxa de deformação. Foi a primeira derivada, quando a gente integrou a primeira vez. Só que tem o valor de C1 aqui, que a gente precisa encontrar. Mas quanto é C1, né? Se a gente volta ali para as condições de contorno, a gente deduziu que C1 é igual a zero. Então, quando a gente faz isso, é só apagar C1. E a nossa equação da taxa de deformação é dessa forma. dw dx é igual a menos ρgmi vezes x. Isso aqui igual a zero. Para essa equação aqui ser zero, pessoal, quanto é que vale o x? X é igual a Zero. quanto? X é igual a zero. Esse aqui é o ponto de velocidade máxima. Então, substituindo aqui na nossa equação do perfil de velocidade, a gente vai fazer basicamente o quê? Substituir x igual a zero nessa equação. Ou seja, calcular o w de x, e a gente vai chamar isso aí de w máximo, que é a velocidade máxima. X é igual a zero, então isso aqui fica isso aqui é a nossa expressão da velocidade máxima, que é justamente aqui no meio das placas, né? Entre as placas, a gente vai ter essa velocidade máxima que pode ser encontrada dessa forma aqui. Agora, se eu quisesse calcular, pessoal, a velocidade média, vocês têm ideia como é que a gente pode fazer isso?
Lembrando quando a gente fala, né? Voltando aqui para vazão. Quando a gente fala na vazão, falou a primeira vez, a gente chegou nessa a gente chegou nessa equação aqui, né? Vou até pegar outro slide. A gente tinha essa equação. Primeira vez que a gente falou sobre vazão. E aí, quando a gente tem aquele caso, né, de escoamento uniforme, o escoamento uniforme quer dizer o quê? Velocidade igual ao longo de toda a seção transversal do escoamento. A gente fica basicamente com um somatório, né, de V vezes A. O produto escalar de V vezes A. Lembram disso? Lembram, pessoal? Aqui a gente tem um cálculo da vazão levando em consideração o perfil de velocidade do escoamento. E aqui a gente tem um cálculo da vazão levando em consideração a velocidade média. Se é a velocidade média porque a gente está lidando com um escoamento uniforme, uma velocidade igual ao longo de todo o escoamento. Então a gente pode dizer, pessoal, que a vazão, pegando agora essa equação aqui, ó, que, né, igual a V vezes A gente obtém aqui a velocidade média. Quando a gente diz que a vazão é igual a V vezes A, na verdade a gente está levando em consideração a velocidade média. Para a gente encontrar a velocidade média, é o que a gente já está acostumado a fazer, já fez isso aqui em alguns problemas, né? Em conservação no momento. E a área é o que? O B vezes, nesse caso aqui, desse nosso problema, né? A altura, a distância de todas as placas é 2H. A gente tem que levar em consideração. Notem que aqui ó, tem Q sobre B. Q sobre B nada mais é que Qzinho, né? Vazão por unidade de comprimento. Então, a gente pode calcular a velocidade média também conhecendo apenas o Qzinho. Por isso que a gente não precisa saber a largura dessas placas. E aí, a gente já obteve, né, o valor do Qzinho, a vazão por unidade de comprimento. Vai fazer basicamente só a substituição. Tudo isso aqui dividido por 2H. Como é que fica essa resposta? A gente vai ficar com aqui a nossa expressão da velocidade média. Tudo certo, pessoal? Isso aqui não estava sendo pedido no problema, tá? Eu fiz com vocês para gente consolidar alguns conceitos e o que as questões podem pedir. Tá certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Pessoal, então hoje vou fechar aqui para a gente Vocês têm mais algum questionamento de como vai, de mais alguma coisa, de outra questão, de algum questionário, alguma coisa desse tipo?
Professor, a questão 9 do questionário 4.